Bom, e o vídeo de hoje é um vídeo legal que eu gostaria de conversar com vocês e a gente vai tratar aqui sobre um assunto que está sendo o assunto do momento na minha vida. E, cara, nós vamos aproveitar isso aqui para extrair alguma coisa bacana do que eu vou contar para vocês, né? E, basicamente, a conversa de hoje nós vamos falar sobre produtividade. E o que eu gostaria de falar para você sobre produtividade não é passos, não é etapas, não é, sei lá, faça isso, faça aquilo e por aí vai. Eu vou comentar para vocês a partir da minha experiência, do que eu tenho vivido e o que eu tenho aplicado e que tem dado certo na minha vida. É isso, tem dado certo, tem dado resultado a curto prazo. Incrível que eu tinha me proposto a ter uma... Cara, eu coloquei para resoluções de ano e tal, para 2026 eu ia ter uma vida mais calminha, mais tranquila, vamos caminhando devagarzinho, vamos não sei o que, né? Cara, que loucura, meu. Desde o dia 1º de janeiro já tá uma loucura a minha vida e acelerando e o negócio só vai acelerando e, cara, o negócio é muito louco. De verdade mesmo, a minha vida tá ficando muito doida e isso é bom e ao mesmo tempo é um tanto quanto apavorante, mas é isso, né? Eu fico meio... cara, você fica cagado nas calças, pô. Todo mundo fica com aquele... Fica cagadinho nas calças e eu também fico, é normal, isso acontece, mas é aquele negócio, né? Vai com medo mesmo, né? Vai, isso, você tem medo, vai com medo mesmo, é daquele jeito mesmo, né? E é isso, então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês com relação à produtividade? Bom, são duas coisas basicamente que eu acredito que funcionam quando se refere à produtividade. E eu estou falando do seguinte, eu estou falando de ação, ou seja, de se colocar em ação mesmo, mão na massa, e a segunda coisa é resolver problemas, né? Um problema de cada vez. Você botar isso na sua cabeça, a ação e resolver um problema de cada vez. Pronto, isso daqui para mim é o que eu tenho feito e que tem funcionado muito no que se refere à produtividade. E aqui eu vou tentar estender um pouco aqui mais aqui para vocês, para ver se fica um pouco mais claro esse pensamento que eu tenho, mas e vai acabar ficando. Fica aí comigo aí, é isso aí mesmo. Bom, o que eu quero dizer com relação à ação? A ação basicamente é o fato ali, né, de você está agindo, você está em movimento o tempo todo. E é incrível quanto mais eu me coloco em movimento, eu já falei isso em outros vídeos, já falei de outra forma isso daqui, quanto mais eu me coloco em movimento, mais as coisas vão acontecendo, mais as respostas vão aparecendo, mais... né, aquelas dúvidas, aquelas coisas assim que, putz, e agora, velho? Travou aqui, e aí agora? E aí você mexe mais um pouquinho, acha a resposta e por aí vai. Isso só tem acontecido por conta da ação. E é interessante que a ação aqui, até ela é trabalhada muito nesses livros, né? Nesses livros que são relacionados à produtividade, né? Então aqui eu posso citar, né, O Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, A Única Coisa, por aí vai. Alguns livros que são voltados para produtividade. Aqui, nesse ponto, eu queria trazer algo que se refere à ação, né, que pressupõe da ação, que é tratada no livro Hábitos Atômicos, que é o seguinte, né, que é o empilhamento de hábitos. É uma técnica interessante que é proposta no livro ali, né, que basicamente consiste em você pegar um hábito geral, né? Então você tem um hábito que você já tem um hábito bom, né? Eu estou falando de hábitos bons, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou para academia. Então, e aí, quando você você quer adicionar algo à sua rotina, né? Você quer transformar uma ação em rotina na sua vida. O livro ali ensina que você faça o empilhamento de hábitos. Então, por exemplo, você
como eu já disse, né? Meio que acabou ficando repetitivo isso aqui, mas calma, né? Você já tem um hábito geral, né? Então, por exemplo, eu vou à academia e após a academia, então, por exemplo, se você gostaria de sei lá, fazer massagem, sei lá, cara, ir ao mercado todos os dias, não sei, é um hábito que pode ser feito após a academia, né? Não sei, algo que seja bom. Você simplesmente programa para que uma ação leve a outra. Então, após ir à academia, a próxima ação é eu vou à missa, vou à igreja, por exemplo. Vou lá orar na igreja e depois eu vou para casa. Fico 15 minutos lá. É um exemplo. Né? Então, se você quer fazer isso todos os dias, você vai empilhando exatamente desta forma. Você vai fazendo desta forma. Né? Então, após você terminar uma coisa que você já faz, você faz a próxima coisa. E assim você vai empilhando até transformando a sua rotina, né? Aquela rotina que seja prática para você. O mais interessante, repito aqui, por que eu falei do antes da ação? Porque todas essas ferramentas de produtividade, elas só funcionam com ação. Elas não funcionam sem ação. Todas elas te levam a você a agir. Qualquer livro desses aqui que eu citei, eles vão ser enfáticos em dizer que é isso. É sempre baseado no fazer. Fazer. Né? E você faz e por aí vai. É sempre isso. Pressupõe sempre a ação. E conforme você vai agindo, você vai ajustando as coisas. Né? Isso nos leva ao segundo ponto aqui que eu gostaria de comentar com vocês, que eu acredito que é com relação à produtividade, que tem, de certa forma, contribuído com a minha vida no que se refere à produtividade, que é basicamente a resolução de problemas. Isso mesmo. Você vê, até para a resolução de problemas, a ação está em si ali. Mas a ideia que eu quero trazer aqui para vocês sobre a resolução de problemas é você botar na sua cabeça que você tem que resolver um problema de cada vez. Né? Às vezes nós temos dias atarefados, nós temos uma rotina aí que temos muitas coisas a fazer, né, ao longo da nossa semana, né? O tempo é escasso, essa coisa aí, por aí vai. E nós esquecemos que, né, a gente só olha no âmbito do global. Né? A gente tem essa mania de falar assim, nossa, o tanto de coisa para fazer. Só que o ato da gente olhar para o tanto de coisa que nós temos que fazer, a gente gasta energia, e é a energia que é necessária para simplesmente estar fazendo algo. Entendeu? Toda vez que você para se lamentar, cara, eu tenho tudo isso aqui para fazer, e você não foca em fazer, você está perdendo tempo. Você está deixando de ser produtivo e por aí vai. Então por que eu estou falando aqui sobre você resolver um problema de cada vez? Que é exatamente esse o gatilho. Quando você pensar assim, cara, tenho tudo isso aqui para fazer ao longo do meu dia. Você esquece. Troca isso daí por você sabe o que você tem que fazer, beleza. Mas já corre logo focar no que é a primeira coisa que você tem que fazer. Os próprios livros de produtividade, né, eles ensinam esses daí, né, as coisas que são mais importantes, as coisas que são críticas, as coisas que são não tão críticas, as coisas que são delegadas, que você pode passar para outra pessoa, as coisas que você pode ignorar. Tem um sisteminha mais ou menos assim que eu esqueci qual que é o negócio, mas se você pesquisar, você vai chegar a essa conclusão aí. Mas o ponto que eu estou querendo dizer repetindo aqui, você não gastar mais energia no global, é você gastar energia resolvendo uma coisinha de cada vez, né? E aí no montante, no somado, você fez uma coisona, né? É assim que acontece, né? E aí você deve estar me perguntando aí, por que eu estou falando sobre isso hoje? Bom, eu quis falar sobre isso hoje, porque realmente isso tem sido, de certa forma,
o que está acontecendo na minha vida, né? O que tem ocorrido o tempo todo na minha vida, né? Que realmente é a ação e resolver pequenos problemas, né? Eu já comentei em outros vídeos com vocês aqui que a gente está num processo aqui de desenvolvimento de um produto, né? E aí o produto ele tem várias etapas, né? Várias coisas, pequenas coisinhas que você precisa resolver para que você chegue no produto. Então, por exemplo, aqui, você pega o produto aqui, aí tem a embalagem, tem o que vai dentro, tem qual que vai ser a cor, qual que vai ser o que vai estar escrito, vai ser quantas unidades, vai ser não sei o que, quem é que vai fazer, quem é que não sei o que, né? Então, cada coisinha tem uma pequena etapa para fazer, tem uma pequena é dividido em etapas, né? Então você vai meio que resolvendo um problema atrás do outro. Então, por exemplo, aqui, eu resolvi o problema da tampa, vai surgir o problema da escrita, entendeu? Você resolveu o problema da escrita, vai surgir o problema do conteúdo. É desse jeito, e aí você vai resolvendo, né? E é muito louco que, assim, realmente, hoje a etapa, né, que nós estamos no produto aqui, né, nós chegamos a uma etapa que ele é real. Muito louco, cara. É muito louco. E aqui é a parte que, de certa forma, eu acabo de me emocionando um pouco, no sentido de que desde quando eu imaginei de construir esse produto na minha mente, na minha cabeça, eu imaginei, ele era tipo assim, um desenho na minha mente, e cara, isso aqui, se eu for por esse caminho aqui, realmente vai resolver esse problema que é um problema do setor, que é uma característica do setor, vai mesmo atender uma demanda, né? E você fica toda essa dúvida de por aí vai, desde lá, mas eu não sabia se seria possível tornar real. E aí o tempo foi andando, e isso aí foi, cara, 3 anos atrás que eu comecei. E desde lá atrás eu já vinha com essa ideia, cara, mas eu não sabia se era possível, né? Logo eu vou estar apresentando para vocês de uma forma melhor o que é, mas aqui eu tô contando para vocês o que está acontecendo, entendeu? E hoje, cara, hoje nós estamos sofrendo um problema que de certa forma é bom, que é basicamente a gente ter que resolver. Hoje está tudo montado, né? Hoje o produto está montado, a fábrica hoje me mandou fotos para mim, para que eu possa, né? Já vai mandar umas unidades testes aqui. Eu não sei como é que eu vou fazer para, não sei qual que vai ser o caminho, mas eu primeiro chegando os produtos aqui em casa aqui, que são esses produtos teste aqui, eu vou ver o que é que vai ser feito. E aí já vai, né, ele já está funcional, já está funcionando, já realmente funciona, já foi testado por mim, pela fábrica, né, pelo dono da fábrica, por aí vai. E aí, chegando aqui, eu vou descobrir qual que são os próximos passos. E hoje o problema a se resolver é um problema bom, é um problema em questão de custos, né? Essa primeira leva com certeza ficou com um custo um tanto quanto elevado. Nesse sentido, eu não fiquei muito saboroso, não. Ficou um custo elevado, porque eu penso que para que chegue à mesa do consumidor, isso aqui vai ter um teto de valor, para quem vai revender, um teto, seja lá para qual caminho, para que seja viável esse produto, né, para que seja realmente viável. Mas eu entendo também que geralmente a grande parte dos produtos vão por esse caminho, né? Primeiro eles vão lá, produzem, testam e aí com o tempo tende-se a ganhar escala, e a escala vai diminuindo os custos e aí até que chega num platô que as coisas se equilibram, né? Monetariamente, aí é nesse sentido mesmo que eu estou falando. Mas é isso, eu não acreditava que seria possível, né? Eu sempre tive essa vontade de realizar isso, né? Vontade de realizar mesmo. Eu sempre gostei muito de
A minha cabeça funciona no sentido de gostar de realizar coisas. Eu nunca sei quais são os próximos passos depois que eu realizo essas coisas. Eu não sei quais são as consequências. Eu não me preocupo com isso. Eu me preocupo muito em eu me determinei a fazer tal coisa e eu estou fazendo tal coisa e fiz. Beleza, né? Encaixei a manobra aqui, fiz a manobra. Agora, qual é a consequência dessa manobra? Eu não sei. não sei qual que é o próximo passo, não sei qual que é a consequência. Sempre essa coisa que fica na minha cabeça, né? Pairando e por aí vai. Né? Dito tudo isso aqui, bom, vocês entenderam, então a gente falou um pouco sobre produtividade, falamos um pouco sobre as coisas que estão acontecendo, e se eu pudesse resumir aqui o vídeo de hoje, é exatamente isso daqui. Se você quer melhorar a sua produtividade, baseado na minha experiência, do que eu tenho feito, do que eu tenho testado e tem funcionado pelo menos para a minha vida, quer testar aí, você fica por conta, faça essas duas coisas. Se mantém em ação o tempo todo, né? Se mantém em ação, ou seja, não para. Não para, cara. Não se conforma, não para. Continua avançando. Fazendo. E a segunda coisa é você olhar para os problemas e os problemas e você olhar para os problemas e falar assim, vou resolver um de cada vez. Não tenta resolver tudo de uma vez, que na verdade acaba ficando pelo meio do caminho, acaba ficando meia boca. Então você vai lá, resolva um de cada vez, um probleminha de cada vez. Resolve, vai pro próximo que surgir, De preferência que você pegue gosto por resolver problemas, porque realmente isso daí é uma questão que é uma habilidade que eu acredito que funciona de verdade para a nossa vida, que é pegar gosto por resolver problemas. Isso aqui, inclusive, é um assunto para um próximo vídeo, que a gente poderia se aprofundar nisso daqui, mas é isso. Então, de preferência, pegue gosto em resolver problemas. E faça isso, né? Olha o globalzão, problemão, quebre em pequenos probleminhas e vai resolvendo. Vai resolvendo e não pare, por aí vai, avançando, certo? Sendo assim, se você chegou até aqui e ainda não me conhece, eu já te digo que eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente faz isso. A gente liga a câmera, sai gravando, sai falando um monte de coisa aqui. Parece, né? De vez em quando, às vezes eu tenho a sensação de que eu começo a falar e não consigo parar mais, né? Mas é isso, é porque realmente é algo que eu me determinei a fazer e eu peguei gosto, que é conversar aqui com vocês, cara. Conversar aqui tem sido bacana pra caramba, tem sido muito funcional. Nessa conversa de hoje aqui, inclusive, enquanto eu estava falando com vocês, eu já resolvi um monte de pequenas coisinhas que estavam na minha cabeça. Olha que maluco, né, cara? Mas é isso mesmo, né? Acaba servindo como uma baita de uma terapia estar aqui com vocês todos os dias, né? Nesse ponto eu agradeço pra caramba. Isso é bom demais, essa oportunidade, certo? Sendo assim, é isso. Eu venho aqui, documento toda a minha jornada. Conforme eu vou avançando, testando, acertando, errando, as coisas que estão acontecendo, eu venho aqui e mostro pra vocês. Nesse formato aqui, para que você assista aí do outro lado e veja aquilo que vale a pena e que pode funcionar na sua vida, né, que seja útil. Você olha aí, você pega e faz, sei lá, testa, arrisca também, e é isso, né? Então, se você gosta de conversas assim, conversas que começa de um jeito e a gente não sabe muito bem como é que vai terminar, eu peço para você que você se inscreva aqui nesse canal para você estar me ajudando, né, aqui neste projeto. Sem vocês, serão realmente tudo que está acontecendo neste momento na minha vida não seria possível. Sendo assim, eu agradeço demais aí a vocês que têm me acompanhado. E é isso. Então se inscreve aí que você vai estar ajudando pra caramba. E eu espero ter sido uma boa companhia por esses minutos e útil, se possível. E é isso. Eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.